Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 60. Mesmo assentados. Hino 60. Saudai o nome de Jesus, arcanjos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com Convido também a Santa e Amada Igreja a leitura do Salmo 117. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé, louvemos a Deus com o Salmo 117. Irmãos, eu esqueci como é que começa, bem pulso aí. Ao Senhor Deus, rendei louvor, todos os povos adoram.
seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade, para sempre permanece. Aleluia. Convido a igreja para louvarmos ao nosso Deus uma oração de invocação. Oremos. Gracioso e eterno Deus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é benigno, excelso, o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso, benigno, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, único Deus vivo, Pai das luzes, Senhor de todas as consolações, Senhor Deus que fortalece, Senhor Deus que dá vida, Senhor Deus que cura os enfermos, que restaura o vigor dos abatidos, Senhor que perdoa pecados, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti nós protestamos toda honra, toda glória, todo louvor, ó Deus, toda força pelos séculos dos séculos. E neste momento, Deus, aqui reunidos com o desejo ardente, Deus, de prestarmos um culto ao Senhor, um culto que seja legítimo, que seja verdadeiro, Deus, um culto que seja fiel ao que o Senhor determinou nas Tuas santas Escrituras. Para isso, Deus, nós precisamos de duas coisas, Deus. Primeiro, que o Senhor nos perdoe, porque reconhecemos que somos falhos e pecadores e carecemos, Deus, da bênção do Teu perdão, das Tuas misericórdias, da Tua graça, Deus, em nos perdoar. E também, Deus, necessitamos que o Senhor envie Teu Espírito Santo, Deus, para que nos ensine como cultuar de verdade, para que dirija, Deus, todos os atos deste culto, para que nos ilumine, Deus, na Tua palavra pregada, cantada, lida, para que possamos entendê-la, Deus, e sermos instruídos pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus, a fim de obtermos misericórdia, santidade, uma vida santa, Deus, o perdão dos nossos pecados, a cura, Deus, para as nossas dores, a luz do Teu conhecimento e a direção para os nossos passos. Por isso, Deus, nós aqui reunidos, nós clamamos a Ti, Senhor, que envie Teu Santo Espírito para que possamos obter esses benefícios e também para saber, ó Deus, para sermos conduzidos, ó Deus, em prestarmos este culto verdadeiro ao Senhor, cumprindo todos os atos que o Senhor determina na Sua Santa Palavra. Muito obrigado, Deus, pelo imenso privilégio, Deus, de sermos chamados povo Teu, de estarmos reunidos, Deus, nessa santa comunhão e começarmos a semana louvando o Teu nome. Nós, neste momento, Deus, em que pedimos a Tua presença aqui, nós também pedimos a Tua bênção, Deus, para toda a Tua igreja, principalmente, Deus, aquela cidade do estado do Paraná que foi atingida ontem por aquele tornado, Deus, que o Senhor abençoe aqueles irmãos ali que estão, muitos talvez nem possam cultuá-lo hoje, mas que o Senhor os visite, Deus, que o Senhor esteja com eles. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Apresentamos este culto e desejamos, Deus, que o Senhor o dirija e que o Senhor se alegre dele. Obrigado pela Tua graça e Teu amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Quero convidar também a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura no Salmo 38, apenas um versículo, verso 18.
Salmo 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Apenas um versículo, amados irmãos, que está aqui na Santa Lei de Deus e que nós devemos meditar nele a respeito desse grande ensinamento que diz aqui a Santa Palavra de Deus. O salmista aqui, ele diz: confesso a minha iniquidade. Nós lembramos, com certeza, quando nós estudamos a respeito da diferença entre pecado e iniquidade. Vamos dizer que a iniquidade seja a repetição do pecado ou o acúmulo de pecados. E aqui o salmista diz: suporto tristeza por causa do meu pecado. Bem, o que eu quero meditar com os irmãos essa manhã são dois fatores. Primeiro, a clareza de consciência do salmista. É isso que nós devemos buscar, irmãos, na nossa vida, a fim de termos uma vida melhor, de termos uma vida mais confiante, uma vida mais com percepção do que acontece não só ao nosso redor, mas o que acontece conosco mesmo. Muitas pessoas passam pela vida, irmãos, sem essa percepção. Quando o Senhor Jesus diz vigiai e orai, esse termo vigiar não quer dizer que nós devemos estar 24 horas sem dormir, atentos com tudo e tal. Esse termo vigiar preste atenção no que acontece ao seu redor e o que acontece com você. O que está acontecendo com você internamente? Irmãos, uma pessoa quando ela abandona a comunhão, antes dela abandonar a comunhão, muito tempo antes dela abandonar a comunhão, já está acontecendo coisas dela. Já está acontecendo coisas dentro dela. E ela simplesmente passa por esses episódios sem sequer ter uma clareza de consciência, sem perceber que ela está esfriando, que ela está desanimando, que ela está perdendo o fervor espiritual, que ela está negligenciando as suas devocionais, ela já não ora mais, ela dorme sem orar, ela levanta de manhã sem orar, ela não ora para receber o seu alimento, ela não lê a Bíblia no seu dia a dia, ela está praticamente morta espiritualmente. Ela não está com fervor espiritual. Não há sinais, os sinais vitais espirituais dessa pessoa, ela está diminuindo. Então é muito necessário o cristão, ele não é um ser somente emocional. Nós temos, lógico, emoções e nós nos emocionamos com as coisas, muitas vezes, até mesmo com o culto, muitas vezes, uma palavra, com o fato de Deus falar exatamente, muitas vezes, num sermão, o que está acontecendo conosco, né? Essas coisas nos emocionam, nós vemos o cuidado de Deus, nós somos emocionais, mas nós somos seres racionais. E Deus nos criou seres racionais, seres com percepção. E nós devemos desenvolver essas coisas. Quando o apóstolo fala, olha, nós somos eleitos lá antes da fundação do mundo. Mas ele fala, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa vocação. Desenvolvei. Nós temos condições de fazer isso. Porque senão isso não seria uma ordem bíblica. Então, irmãos, é muito importante para a felicidade do cristão. Veja que esse texto aqui está falando de tristeza. Ele diz assim, olha, confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Então aqui, veja que ele está tendo uma clareza de consciência, ele está entendendo o estado que ele está. Ele está pedindo a Deus que o livre de algumas coisas, de inimigos, que Deus o socorra com urgência, né? Mas aí ele reconhece o estado que ele está. Não é assim, sabe, só pedir para Deus, ignorando como nós mesmos estamos. Ignorando o nosso momento. Não é assim que funciona a fé cristã. Nós devemos transparência diante de Deus, sermos assim, né? E termos consciência do que está acontecendo dentro de nós, né? Então, Deus não quer um povo alienado, um povo que seja manipulado por líderes ou por pessoas. Deus quer um povo inteligente, um povo com percepção, com poder de decisão, com discernimento nas coisas.
É assim que nós devemos ser. Não só na igreja, não só na nossa relação com a igreja, né? Mas no dia a dia, com relação aos nossos amigos, nossos familiares. Lógico que a gente não vai ficar se indispondo com as pessoas. Mas por que não perceber as coisas? Por que não perceber? Que mal vai fazer não perceber o que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes intenção de pessoas, aonde vai nos levar determinada situação ou outra, né? E também, tão importante quanto perceber o que está acontecendo ao nosso redor, é o que está acontecendo conosco. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós temos fraquezas, certo? Nós temos dificuldades muitas vezes na caminhada cristã. Muitas vezes nós temos muita dificuldade. Muitas vezes nós ouvimos o apelo do mundo para nós abandonarmos a comunhão e vivermos como as pessoas vivem lá fora. Muitas vezes nós recebemos essas propostas, não assim com essas palavras, mas indiretamente, muitas vezes. E sabe como que a maioria das pessoas abandonam a fé? Porque lhes falta percepção do que está acontecendo. Algumas vão deliberadamente, com percepção, com discernimento, mas escolheram aquilo, deliberadamente. Como Paulo fala de Demas. Quando Paulo fala de vários colaboradores dele que o abandonaram. Mas quando ele menciona Demas, ele diz que Demas foi deliberadamente. Ele diz assim, olha, Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Então, veja que ele fala, Demas amando o presente século. Paulo teve percepção, ele tinha percepção não só do que acontecia com ele, como ele demonstra várias vezes, né? O mal que eu não quero, isso eu faço, o bem que eu não quero, isso é percepção do que está acontecendo com ele. E é por isso que ele não caiu, porque ele percebeu, né? E também percepção do que aconteceu em volta dele. Demas não estava no interior dele. Demas era uma outra pessoa, um outro ser. Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Então, não faz mal nenhum, irmãos, para o progresso da sua vida, para a prosperidade da sua vida, para a sua saúde emocional, sua saúde afetiva, sua saúde profissional, sua saúde espiritual, para todas as áreas da sua vida. Não faz mal nenhum ter discernimento e percepção. Não faz mal nenhum. Agora, faz toda a diferença para o teu crescimento, para a tua fé, para a tua confiança, para você se livrar de propostas que muitas vezes são feitas, nem digo que são feitas por mal, né? Mas que acontecem na vida de todos nós e que dariam um desfecho não bom como esperado, vamos dizer assim, tá? Então, percepção e discernimento, ter uma clareza de espírito, é muito importante. Tá? Então veja que o salmista, ele declara que ele está suportando tristeza. Mas ele declara também esta clareza de consciência. E ele se refere a ele mesmo que a causa disso não era só o pecado, mas a iniquidade. Confesso a minha iniquidade, porque esses pecados me trazem tristeza. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa... Ele não fala do pecado, ele fala do meu pecado. Quando ele fala do meu pecado, é aquele pecado constante que virou iniquidade, o pecado que ele está cometendo diversas vezes e que está deixando a vida dele fraca. Isso está causando tristeza, ele está perdendo alegria. Por que está deixando a vida dele fraca? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o pecado... invariavelmente, irmãos, ele vai causar tristezas, frustrações. O problema é que as pessoas não têm a clareza de consciência como teve esse salmista, de perceber que a frustração que ela sente interna, que aquela insatisfação que ela tem, certo? É causada pelo pecado. Ela não percebe. Ela simplesmente não percebe. É como Sundar Singh, Sundar Singh foi um missionário indiano na época que a Inglaterra colonizou a Índia. Eles enviaram vários missionários e os professores da escola eram missionários, a maioria eram anglicanos, né? E eles pregaram o evangelho. E Sundar Singh,
Ele fazia parte de uma seita ali na Índia, onde o pai dele era um líder, né? E ele se converteu, o Sundar Singh, e se tornou, até hoje, ele é reconhecido, foi no século XIX, né? Até hoje ele é conhecido como o maior pregador do Himalaia, tá? E tem um livro a respeito dele, né? Chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E Sundar Singh, ele tinha uma característica que quando ele se converteu, ele quis imitar Cristo em tudo. Ele queria fazer 40 dias de jejum, quase morreu, né? Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Ele queria fazer 40 dias, ele queria ser exatamente o que Cristo fez. E como Cristo se comunicava por parábolas, o que Sundar Singh fazia? Escrevia parábolas. Então ele escrevia parábolas para evangelizar as pessoas, né? Porque ele queria imitar Cristo em tudo, né? É uma história verídica e muito bonita, a história de Sundar Singh, tá? Conhecido na história como Sadhu Sundar Singh. É que Sadhu não era o nome dele, Sadhu era um cargo da seita, que é tipo um ofício, né? Da seita que ele frequentava, e que o pai dele era líder, e que ele seria o líder, então ele seria o Sadhu ali. Então todos conheciam ele por Sadhu, chamavam ele de Sadhu, porque o pai dele era o líder da seita, né? Mas o nome dele era Sundar Singh. E uma das parábolas que Sundar Singh escreveu é muito interessante, né? Escreveu várias, muito interessantes. E uma delas, eu acho até que eu já mencionei em algum culto, algum estudo aqui na igreja. É como um homem, o pecado é como um homem que vai com 2 baldes até o rio. Ele desce até o rio e enche os 2 baldes de água. Quando ele está voltando, ele sente o peso daqueles baldes de água, tá? Então esse é o homem que tem clareza de consciência. E ele sabe que o pecado está pesando na vida dele. Ele consegue perceber, tá? No entanto, aquele que não tem a clareza de consciência é como um homem que mergulha no rio. Ele tem toneladas de água sobre ele. Um peso muito maior que o dos 2 baldes. No entanto, ele não sente nada, não sente peso nenhum, tá? Então, da mesma forma, é o que o salmista está dizendo aqui. Ele demonstra ter clareza de consciência, né? Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Se nós olharmos para o mundo, não precisamos ir longe. Os noticiários de TV, não precisamos, não, né? Ao redor, pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, muitas vezes, escola, trabalho, família. Quantas pessoas a gente percebe que está triste e frustrada? Quantas pessoas a gente percebe que a vida está desordenada? Que a pessoa, sei lá, ela até demonstra alegria, até ela ri, ela conta piada, mas você vê que ela tem uma frustração interna. Quantas pessoas estão, irmãos, presas em tristezas e não têm a percepção do porquê estão assim? Nem toda tristeza é por causa de pecado, né? Nem toda situação adversa que a pessoa vive é por causa de pecado, né? Mas, quantas vezes, e nós mesmos, e por que nós podemos falar de pessoas? Porque todo ser humano é igual. Então, nós também, muitas vezes, irmãos, podemos colher esses frutos não desejáveis, de tristeza, de frustrações, de insatisfações, né? Uma insatisfação interna que muitas vezes nos abate, né? Então, irmãos, o salmista ele diz: confesso a minha iniquidade. Primeiro passo aqui para corrigir a situação é confessar, tá? E a segunda é ter a clareza espiritual. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, nesse momento de confissão, o momento será de confessar. Se porventura houver algum pecado não confessado, nesse momento nós vamos fazer essa confissão, tá? Mas é um momento também que pode ser um momento de libertação. Pode ser um momento de libertação. Quando nós chegamos e falamos assim: Senhor, me traga a luz da percepção. Me dá a luz do discernimento. Para eu perceber o que está acontecendo em mim. Para eu perceber se eu estou sendo influenciado por alguém ou algo. Porque não é só pessoas que influenciam, né? Pode ser música, pode ser uma série de... Não é proibido ouvir música nem séries. Mas nós devemos ter a percepção de saber se estas coisas, elas estão nos influenciando negativamente. Tá? Pode ser vídeos do YouTube, do Instagram, pode ser filmes, pode ser novelas, pode ser músicas, pode ser muitas coisas. Literatura,
um livro que muitas vezes não convém que nós estejamos lendo, né? Falsas crenças. Então, esse momento de confissão, claro, é um momento penitencial, vamos pedir perdão a Deus. Mas pode ser um momento de libertação também. Se nós pedirmos, Senhor, traga luz, me dá a luz, a tua luz, para que eu tenha percepção, para que eu tenha discernimento, para que eu consiga perceber claramente, com clareza de consciência, o que acontece ao meu redor e acontece internamente comigo. E não permita, Deus, como o salmista diz, né, que meus pés vacilem. Não permita que meus pés vacilem. Se eu tiver a consciência, meu pé só vai vacilar se eu determinadamente quiser esse vacilo, né? Mas se eu tiver a percepção e a consciência, e mesmo assim eu posso me arrepender, né? Então, mas se eu tiver a percepção e a consciência, fica muito mais fácil de evitar que os nossos pés vacilem. Então, irmãos, com muito amor, vamos orar a Deus, né? E com muita racionalidade também. Fala, Senhor, me traga essa luz de discernimento. Se você já tem, peça que Deus mantenha e aumente. Mas se você não tem, peça a Ele. Senhor, me dê essa luz de discernimento, de clareza espiritual, para que eu perceba o que está acontecendo ao meu redor e comigo mesmo, para que meus pés nunca vacilem. Então esse momento é um momento de oração, de confissão. Aquele que sentir o desejo poderá orar silenciosamente, pedindo perdão aos pecados. E se você também sentir que você deve pedir esta luz para Deus, né? Cristo é a luz do mundo, tá? É luz para todas as áreas da vida do ser humano. Se você precisa de discernimento, ou se você quer aumentar o seu discernimento e a sua percepção para que tenha uma clareza de consciência em tudo, peça a Ele, que Ele é soberano e tem poder para conceder. Glorioso e eterno Deus, Deus misericordioso, a Ti toda a honra e toda a glória, Deus. Estamos, Pai, no momento litúrgico, no Seu culto, um momento de penitência, em que trazemos, Deus, nossos corações contritos, muitas vezes entristecidos porque pecamos, a fim de alcançarmos misericórdia, Deus, alcançarmos graça, alcançarmos a bênção do Teu perdão, para que o Senhor nos restitua, Deus, espiritualmente, restitua, Deus, um coração limpo em nós, para que possamos prosseguir nesta peregrinação, nesta terra, Deus, durante o tempo de vida que o Senhor nos conceder aqui. E nesse momento, Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê a luz, Deus, da percepção, do discernimento, Deus. Que nós possamos ter clareza de consciência em todas as situações da nossa vida, situações cotidianas, rotineiras, do dia a dia. Que nós possamos ter essa clareza de consciência. Que nós possamos ter discernimento, Deus, percepção. Se tem alguma coisa nos influenciando negativamente, seja literatura, seja música ou qualquer outra coisa, ou sejam pessoas, se algo, Deus, estiver nos influenciando negativamente, que nós possamos perceber, a fim de que nossos pés não vacilem, Deus, a fim de que nosso vigor espiritual, nosso fervor não se perca, não esfrie, Deus, para que nós não cometamos a insensatez de abandonar o Senhor, de abandonar a Santa Comunhão. E por isso, Deus, nós precisamos, Deus, dessa clareza, desta luz. O Teu Filho que o Senhor enviou ao mundo, Ele é a luz dos homens, Ele é a luz do mundo. Por isso nós pedimos, Deus, com todo respeito e reverência, que esta luz, Deus, seja ampla,
em toda a área da nossa vida, Deus, a fim de que tenhamos não só o discernimento espiritual, mas também, Deus, plena consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso lado, percepção, discernimento das coisas, bom entendimento, para que possamos viver de boa fé, de bom ânimo, confiantes e vivermos aqui, Deus, o tempo que o Senhor nos der, alegres, Deus, porque a alegria, a tua alegria, Senhor, é a nossa força. Por isso, Deus, nós colocamos também, além do nosso pedido de perdão, nós colocamos também esse pedido diante do Senhor nesta manhã. Muito obrigado pela tua graça. Nós cremos que o Senhor pode nos conceder, porque o Senhor é todo poderoso. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos confiantes. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a santa e amada igreja para louvarmos a Deus com o hino 89. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 89. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Irmãos, estamos no dia do Senhor 10, do Catecismo de Heidelberg, onde nós estamos aprendendo um pouco, estudando um pouquinho a cada domingo, acerca do grande resumo da nossa fé, que é o Credo Apostólico. Então vamos relembrar, antes de analisarmos o dia do Senhor 10, vamos relembrar os 12 artigos do Credo Apostólico
que temos estudado, né, desde o dia do Senhor 7. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Artigo 3. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Artigo 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Artigo 5. No terceiro dia ressurgiu dos mortos. Artigo 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Artigo 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Artigo 10. Na remissão dos pecados. Artigo 11. Na ressurreição do corpo. E artigo 12. Na vida eterna. Amém. Vimos posteriormente no dia do Senhor 8 que o credo apostólico, né, nós lembramos que a palavra credo quer dizer creio. É uma afirmação da nossa fé. E o credo, nos seus 12 artigos, é um resumo daquilo que cremos, daquilo que a fé cristã nos ensina através das Escrituras. No dia do Senhor 8, nós vemos que este credo, que este resumo da fé cristã, ele é fundamentado nas três pessoas da Trindade. Tá? A primeira parte nos ensina sobre Deus Pai e nossa criação, a segunda parte sobre Deus Filho e a nossa redenção, e a terceira parte nos ensina sobre o Deus Espírito Santo e a nossa santificação. Tá? No dia do Senhor 9 é abordado o primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? E a pergunta 26, foi a que estudamos semana passada, ela é assim: em quem você crê quando diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Nós vamos ler a resposta novamente, porque o dia do Senhor 10 é continuidade desse mesmo artigo. Creio que o Eterno, quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estou dizendo que eu creio que o Eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. Né? E eu lembro que, na explicação que nós demos, nós lemos Lucas 1,37, que quer dizer que não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Então, não haverá impossível em todas as promessas de Deus. Então, não importa como esteja a nossa vida, tá? Deus vai agir, vai fazer alguma coisa. Como Ele vai fazer, nós não sabemos, mas nós cremos completamente, com toda a convicção, que aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Então, não compete a nós saber como Ele vai resolver nosso problema. Mas nós sabemos que Ele está na condução dessa situação. E hoje nós entramos então no dia do Senhor 10, temos as perguntas 27 e 28. Tá? Então, dentro da explicação do dia do Senhor 9, da pergunta 26, em que você crê quando diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós vemos que a resposta ela é fundamentada na providência de Deus. Tá? Nós temos que crer na providência de Deus. Tá? E a pergunta 27 vai vir nessa sequência. O que você entende por providência de Deus? Resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. O que quer dizer isso? A providência de Deus é o seu onipotente poder. Quer dizer, não há nada que Ele não possa fazer.
Ele pode fazer todas as coisas. Nós, o nosso olhar humano, quando nós olhamos situações, nós vemos muitas impossibilidades. Nós vemos. Mas para Deus não existe nenhuma impossibilidade. Para os homens é impossível, para Deus não. Então a palavra de Deus diz que Deus pode até criar uma situação que não existe, porque Deus, ele não perdeu o seu Criador quando ele criou tudo lá no começo, nos 7 dias da criação. Deus não deixou de ter poder criador porque ele criou as coisas lá. Ele continua criando e ele pode criar algo que não existe agora para resolver algo na sua vida ou na minha. Tá? Então a providência de Deus é o seu onipotente poder, ou seja, você crê com convicção, é isso que você está dizendo no artigo 1 do credo, que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Tá? Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Então, não existe aquela coisa, irmãos, que a gente vê muitos cristãos falando: ah, eu sei que Deus é poderoso, Deus pode resolver, mas essa situação, isso aqui não tem jeito, aquele meu parente não tem jeito, aquela pessoa... Irmãos, isso não existe. Não existe. Para Deus não existe. Existe para nós. A gente não consegue dar jeito em alguma coisa, né? Nem mesmo, muitas vezes, em nós mesmos. Algumas coisas a gente nem consegue. Mas Deus sim. Deus pode, tá? E também, a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. O que quer dizer isso? Em qualquer situação ou local que você esteja, Deus tem poder para fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Por mais que você esteja no fundo do poço, por mais que você esteja com escuridão intelectual, que você não consiga perceber nada, por mais que tenha um órgão seu lá que você não sabe que tem alguma coisa, em qualquer lugar, Deus tem poder para realizar qualquer coisa. Então, quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós já começamos, no primeiro artigo do resumo da nossa fé cristã, pela fé, que foi construída por Cristo com muito sofrimento. A fé não depende dos homens. Não adianta o homem querer falar, quando eu quiser ser salvo, eu vou aceitar Cristo. Isso é uma mentira que inventaram. Isso é uma mentira diabólica que pregam para isso. Não existe. Ah, quando minha vida mudar um pouco, daqui a algum tempo eu vou aceitar Jesus. Não para deixar que um dia eu vou aceitar Jesus, sim. Às vezes você vai evangelizar alguém, a pessoa fala, não, tudo bem, agora não dá, meu momento, eu estou vivendo umas coisas aí que está difícil, mas um dia eu vou aceitar, sim. Quem é o homem? Quem é o homem, né? Então nós devemos nos quebrantar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim enquanto eu tenho tempo, porque eu não tenho noção de quanto tempo eu tenho. Você já pensou nisso? Que nós não temos noção disso? Nós não temos noção disso. Quanto tempo nós temos? Nós não sabemos. Então, Senhor, tem misericórdia de mim enquanto eu tenho tempo. Né? E o poder dele é de fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer dificuldade que eu esteja. Então, já começo professando a fé que foi criada por Cristo. Nossa fé tem um autor, é Cristo. Portanto, ela não procede de nós mesmos, ela procede de Cristo e ela vai vir da pregação de Cristo, conforme Romanos 10:17. E Cristo, que é o autor dessa fé, Cristo, ele edificou esta fé através de muito sofrimento. Foi através do sofrimento dele que ele edificou esta fé, para nos salvar. Tá? Então, o credo apostólico, ele já começa professando fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Identifica quem é? Aquele que criou o céu e a terra. Então a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu, a terra e todas as criaturas. Você tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, é ele que está sustentando. Tá? Ele mantém vivo. Porque você pode comprar ração, comprar remédio, comprar tudo, mas se Deus mandar o coração dele parar de bater, para. Então Deus sustém essas aves aí que estão voando aí nas árvores e cantando, e embelezando, né? E nos trazendo alegria, porque as aves elas nos trazem alegria, né? É Deus que mantém elas vivas, Deus que sustenta elas.
Você não vê ninguém dando comida para elas aí. E é Deus que vê uma ou outra pessoa, mas não seria o suficiente para alimentar todas essas aves, né? E é Deus que sustenta essas aves, tá bom? Então, ele sustenta todas as coisas e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso. Todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Todas as coisas. Veja lá, 2 Crônicas, abre sua Bíblia em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, muito conhecido esse texto aqui. É muito conhecido, mas parece que as pessoas esquecem dele. Aqui é quando Salomão ele oferece o templo, né? Quando Salomão faz o templo, ele oferece para Deus. Veja aqui, e Deus recebe, né? Então Deus começa a falar com Salomão, tá? Veja aqui, ó. Vamos ler a partir do 11. Salomão, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 11. Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Veja a soberania de Deus aqui. Veja que ser grande. Ele não é alguém, quem está falando do Salomão aqui, não é alguém igual a Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos. O homem, não tinha ninguém mais sábio que Salomão. Quem está falando aqui é muito maior que Salomão. Não era um igual a Salomão. É Deus. Deus não é igual a gente. Não é igual a nós. Não adianta você querer comparar Deus nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Porque Deus é muito maior. Deus fala assim, ó, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Né? Os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos. Tá? Então Deus, sinta aqui, ó, a soberania de Deus. De noite apareceu, verso 12, apareceu o Senhor a Salomão. Ele diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Não foi porque você fez, que você fez prosperamente, com toda a sabedoria, e que você tinha muito dinheiro para você edificar esta obra. Não, é porque eu escolhi, de fato. Isso aqui, tanto é assim, que Deus já tinha falado isso para Davi, antes de Salomão nascer. Davi já queria fazer essa casa, e Deus falou para Salomão: das suas mãos eu não vou aceitar. Mas você vai ter um filho, e do seu filho eu vou aceitar. Então Deus escolheu isso, antes de Salomão nascer. Veja a soberania. E aqui, ele respondendo para Salomão, ele fala: eu escolhi esse lugar. Depois que Salomão, prosperamente, né, com toda aquela arquitetura, e todo aquele ouro, e toda aquela prata e tudo, ele oferece para Deus e Deus aceita. Então, de noite apareceu o Senhor a Salomão e ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Agora, olha só. Olha aqui a soberania de Deus. Se eu cerrar, que é fechar, né? Se eu fechar, vamos na leitura que está aqui. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Quem que é o soberano? Quem que é o soberano? É Deus. É o homem? Não, não é. É Satanás? Não, não é. São os demônios? Não, não é. Não são. São os anjos? Não, não são. São as forças climáticas? Não, não são. São os astros? Não, não são. Os pagãos que adoram astros. Os pagãos que consultam essas coisas. O soberano é Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui é o primeiro fundamento da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio tão completamente que não tenho dúvida nenhuma que seja o que for que acontecer, tem a permissão dele, tem a condução dele. Ele está à frente, ele está cuidando, ele está mantendo, ele está governando, ele está decidindo, ele determinou. É ele que faz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não há cristão que tenha dúvidas sobre o poder de Deus.
mas veja a misericórdia dele. Então ele fala, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos, tenta ordenar alguma coisa para um gafanhoto para você ver. Gafanhoto não vai te obedecer não, mas Deus, eles obedecem. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, olha a misericórdia de Deus, um Deus que tem poder para tudo isso. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso em qualquer situação que venha, porque não há problema, simplesmente não existe um problema que seja maior que o meu Deus. Não existe. Existem problemas que nos assustam. De fato existe. Situações que a gente fala, nossa, e agora? Né? De fato isso acontece na vida do ser humano. Mas nenhum desses problemas são maiores do que Deus. Amém. Nenhuma adversidade, nenhuma pessoa, nenhuma palavra contrária, nenhuma inveja, nenhuma calúnia. Não existe nada maior do que Deus. O lugar mais seguro que você possa estar é em Deus. Não tem lugar mais seguro no mundo. Jesus ele falou para Jerusalém, Jerusalém, eu quis te proteger debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintainhos, mas você não quis. E o Salmo 90 diz, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra das suas asas descansará. Então não existe lugar mais seguro do que Deus. E a pergunta 28 diz, que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Por que a pergunta é, que benefício há em saber que Deus criou todas as coisas? Porque o primeiro artigo do credo é, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então aponta o poder criador, né? E a pergunta 28 diz, que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? É uma pergunta legítima, claro, né? E deve ser ensinada, né? Mas é muito benefício, né? Você poder descansar no ser que é o Criador de todas as coisas, né? E a resposta vem, podemos ser pacientes na adversidade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, a não ser confiando em Deus. Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade. Irmãos, aqui eu posso dizer para os irmãos que é mais fácil, muitas vezes, para muitos seres humanos, serem pacientes na adversidade do que ser agradecido na prosperidade. Por incrível que pareça. Na adversidade, muitas vezes, a pessoa está lá, joelhão no chão, chorando, não falta num culto. Senhor, me ajuda, Senhor, me tira isso. Na prosperidade, quem que é Deus mesmo? Nossa, nem lembrei. Nem lembro quem que é Deus. Tá tudo indo tão bem, né? E só curtição, né? Como dizem, né? Só curtição. Vai nessa aí, vai ver o caminho. Vai ver o final do caminho aí. Então, irmãos, aqui, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Podemos ser pacientes nas adversidades, agradecidos na prosperidade. E quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor. Pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Sem a vontade de Deus, as criaturas não podem nem mesmo se mover. Só para a gente concluir, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. Um dos sermões mais lindos de todos os tempos. O apóstolo Paulo, no Areópago em Atenas. Tá? Capítulo 17. O sermão inteiro é lindo. Depois você lê lá com calma na sua casa, meditando, palavra por palavra. Cada palavra aqui tem um significado profundo demais. Tá? Mas nós vamos ler só o do 24 ao 28. Paulo explicando para os gregos não conheciam Deus vivo, não conheciam Cristo. Paulo explicando para eles.
verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor. Esse Senhor aqui é o que governa, tá? É o que governa. Não acontece nada sem que ele esteja permitindo. Tá? O governante mesmo, o dono. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então, veja, irmãos, que Deus, nós nos movemos nele. Deus, ele é maior do que o universo. Se nós olharmos quantas galáxias tem, quantas estrelas, tem agora um cometa lá que pegou cientistas totalmente desprevenidos, que ninguém conhecia, nem o que provoca a luz que aquele cometa está emitindo, ele sabe qual é a procedência daquilo, de onde apareceu aquilo, né? Então, irmãos, é um Deus tão grande que governa todas essas coisas, tá? Então, quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é porque de fato ele é todo-poderoso mesmo, né? E dizer que ele é criador dos céus e da terra é o mínimo que a gente pode dizer para resumir um Deus tão grande. É o mínimo, tá? Essa é a nossa segurança, né? Qual é a nossa segurança? Onde está a nossa segurança, né? A segurança está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, de fato, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra. Acho que está aí no Salmo 11. Eu esqueci como é que começa. Se alguém puder puxar, por favor. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto arco à mão, para as ocultas disparar dos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer, então, se nesta vil posição? No templo está o Senhor, tem os céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que eles dará. Pois justo é o Senhor,
convidar a Santa e Amada Igreja a leitura no Evangelho de João, capítulo 8. No início do culto, no momento litúrgico da penitência, da confissão, nós pedimos a Deus que nos dê discernimento, percepção, para que nós possamos ter luz e perceber as coisas, né? E o Senhor Jesus aqui no capítulo 8 pode nos dar esse ensino também. Então eu quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura aqui do capítulo 8 de João. João capítulo 8, verso 1. Jesus... Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. Não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse
que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos só até aqui, irmãos? Este também é o versículo tema. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos a uma breve oração. Pai Santo Eterno, glorificamos o teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E neste momento, Deus, para a honra e glória do teu nome, diante da tua santíssima palavra, eu lhe peço, Deus, que o Senhor envie teu Santo Espírito, Deus, para que nos ilumine nessa palavra revelada. E tudo que for falado aqui, Deus, sem exceção alguma, tudo que for falado aqui, seja ministrado pelo teu Santo Espírito, com a tua expressa autorização. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Mestre da verdade. Não apenas a verdade, mas o Mestre da verdade, ou seja, aquele que ensina sobre a verdade. Capítulo 8 do Evangelho de João é um debate entre Cristo e os fariseus. E depois, um outro debate entre Cristo e outros judeus. Um debate entre a verdade e a mentira. Entre a vida eterna e a morte em pecados. Entre a humildade e a soberba. Entre o amor verdadeiro e o ego humano. Entre a sã doutrina e a falsa religião. Entre a misericórdia e o rigor da lei. Veja que em apenas um capítulo, Jesus debatendo com os fariseus e depois debatendo com outros judeus, Jesus ele corrige todos estes erros que as pessoas pensavam. E por que as pessoas pensavam? Porque as pessoas não tinham luz. Nós não temos luz própria. Nós precisamos de Cristo para nos iluminar, porque Ele é a luz dos homens. No início do capítulo, vemos Cristo vivendo exatamente como nos ensinou a viver. Veja, Jesus praticava a oração, veja aqui o início do capítulo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Então, nós vemos que Jesus praticava a oração e congregava no templo, e lá ele ensinava as pessoas. E estando Cristo no templo, ensinando as pessoas, os escribas e os fariseus o abordaram, alegando que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. E começaram então a questioná-lo. Mas esse questionamento não era para eles aprender, mas era para o tentar. Irmãos, infelizmente, na vida da igreja,
tem pessoas que se introduzem na igreja e para questionar coisas, mas não questionar para aprender, mas questionar para tentar, para trazer discórdia, para trazer afrontas, para levantar dúvidas. Todos esses elementos que não são procedentes da fé cristã. Sim, uma igreja fiel, ela deve ser transparente. Ela tem suas contas de forma transparente. Pessoas que porventura caírem em pecados vão ser disciplinadas. Essas coisas são todas feitas de forma transparente. Mas as pessoas devem procurar a igreja para aprender sobre a fé cristã. E estas pessoas queriam não aprender de Cristo. Questionaram a respeito do adultério e da lei, mas não para aprender de Cristo, mas sim para tentar em Cristo. E como que eles fizeram isso? Usando uma mulher. Irmãos, não existe crueldade maior do que expor pessoas, ou manipular, ou usar pessoas a fim de obter algum benefício com algum interesse. Tá certo que essa mulher, de fato, ela errou e pecou. Tá certo, é verdade. A lei condenava ao apedrejamento. É verdade tudo isso. Mas não houve compaixão das pessoas ao lidar com aquela mulher. E quando Jesus, ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus, que é a luz dos homens, ele trouxe, ao menos naquele momento, luz na vida daqueles fariseus e escribas que estavam ali, que estavam usando um ser humano, expondo um ser humano para tentarem Deus, para tentarem a Cristo, para obterem algum benefício dos seus interesses, que eles queriam condenar Cristo, pegar Cristo em alguma afronta. Então eles acharam ali uma oportunidade ideal. Ora, Cristo é misericordioso, porque ele expele demônios, ele cura os enfermos, ele ressuscita mortos, ele vive aí fazendo bem para as pessoas, ele ensina a fazer o bem. Agora a lei manda apedrejar essa pessoa. Agora que nós pegamos uma mulher em flagrante adultério, e é um fato, nós não inventamos isso, de fato ela estava em flagrante adultério, agora é a hora de nós pegarmos Cristo, porque cadê a misericórdia? Ou ele vai para a misericórdia e transgride a lei, porque a lei manda apedrejar, ou ele vai aderir à lei e não vai ter compaixão daquela mulher. Então aqui nós encerramos o ministério de Cristo. É interessante que até hoje, no século XXI, muitas pessoas acreditam que vão encerrar o cristianismo. Você sabia que vários artistas e intelectuais já disseram que iriam acabar com o cristianismo? Você sabia que isso já aconteceu? Nietzsche já falou isso. John Lennon já falou isso. Raul Seixas já falou isso. Muitas pessoas achavam, e eles acreditavam mesmo, que conseguiriam acabar com o cristianismo. Mas o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E para a surpresa daqueles fariseus, Jesus não só ensina a lei, como mostra que a misericórdia é superior à lei, porque ali estava quem poderia justificar as pessoas que a lei não poderia mais, pois a lei estava enferma pela carne. E Jesus, então, sendo a luz do mundo, ele traz consciência na mente daquelas pessoas. Pessoal, de fato, a lei manda apedrejar. De fato, a lei manda apedrejar. A mulher foi pega em flagrante adultério. De fato, existe a lei. Existe a lei. E ela transgrediu a lei. Ela merece ser apedrejada, de fato. Mas por quem? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque se esta mulher, por ter pecado, merece ser apedrejada,
todos que têm pecado vão merecer também. Então Jesus ele não está negando a lei. Percebe? Ele não está... Não, mas o que ele está fazendo? Ele não é a luz dos homens? Ele não é a luz do mundo? Ele está trazendo clareza de consciência na mente daqueles homens, mesmo que por um tempo. Sim, ele pode fazer isso. Trazer uma clareza de consciência para um ímpio, para alguém que se perderá por algum tempo. Porque é ele que governa essas coisas. Então ele diz, sim, existe a lei. Mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E voltou a escrever na terra. Atira a primeira pedra. Mas, sendo Deus, sendo onipotente, sendo onisciente, sendo todo-poderoso, sendo impactante, sendo governador de todas as coisas, que não acontece nada sem a sua permissão, ele lança luz na mente daqueles homens, e aqueles homens ficam detidos, porque aqueles homens conseguem perceber o que estava em trevas dentro deles mesmos. Nossa, eu sou um fariseu da lei, mas eu também tenho pecado. Eu não consigo agora, neste momento, eu que já apedrejei tantas mulheres adúlteras, com um sorriso no rosto e me achando consagradão, porque estava cumprindo a lei, porque eu não peco. Eu que orava, graças a Deus não sou como esse publicano, dou graças a Deus, porque faço as minhas orações várias vezes por dia. Graças a Deus, porque eu sou consagrado e não sou como aquele pecador. Eu agora não consigo pegar uma pedra. Eu não consigo pegar uma pedra para jogar numa mulher que foi pega em flagrante no erro e pecou de fato. Não consigo pegar. Porque do mesmo jeito que aquela mulher foi pega em flagrante, eu estou em flagrante diante de Cristo. Não há trevas mais que escondam o meu pecado. Não há mais força nas minhas mãos para apedrejar alguém, sendo que eu também mereço levar umas pedradas. Porque a luz do mundo me deu clareza de consciência e revelou o que estava no mais íntimo da minha vida, do meu ser, da minha alma, mergulhado em trevas e escondido. Cristo trouxe a luz. Então diz aqui o texto que, começando pelos mais velhos, aqueles anciãos do Sinédrio, fariseus que estavam lá, tentando pegar Cristo em alguma falha, porque a seita dos fariseus era perfeita aos olhos deles. E eles cumpriam todos os rituais da lei, e não havia ninguém tão santo como eles. Nem falavam com os samaritanos. Agora, não conseguiam. Moralmente, eles não conseguiam pegar uma pedra para jogar naquela mulher. Sabe por quê? Porque agora a mente deles tinha luz e eles viam, pelo menos naquele momento, eles viam que eles não poderiam pegar uma pedra e jogar nela. Porque o próprio Deus falou, quem não tem pecado, jogue pedra. Então, Jesus não disse para não apedrejar. Jesus não foi contra a lei. Mas Jesus não só usou de misericórdia com a mulher. Jesus não só usou de compaixão com aquela mulher. Mas Jesus traz à luz o que estava oculto dentro dos acusadores daquela mulher. E aqueles homens então ficaram totalmente impotentes. Porque Jesus, ele pode trazer luz à consciência até mesmo do mais cruel dos pecadores. Quem sabe, no último lampejo de vida, Jesus tem esse poder. Então, Jesus, ele traz à luz a consciência daqueles homens. Os falsos mestres apenas usaram aquela mulher sem compaixão e a expuseram. Omitiram que a lei condenava não somente a mulher, mas cadê o homem que estava com ela, para ela cometer o adultério? Só levaram ela. Cristo elimina ali todos os acusadores daquela mulher e não a condena. Pois Cristo mesmo
iria tomar o pecado daquela mulher e pagar na cruz, dali a alguns dias. O pecado que aquela mulher estava cometendo e que Cristo impediu ela de ser apedrejada, doeu nele naquela cruz. Sangrou nele naquela cruz. Separou ele de Deus no momento de angústia, de aflição, de desespero, de trevas que ele injustamente estava passando, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O adultério daquela mulher estava lá, ferindo as mãos dele, ferindo os pés dele. E se é que houve algum daqueles fariseus que futuramente se submeteram e se converteram a Cristo, o pecado daqueles homens que o impediu de lançar a pedra daquela mulher também sangrou em Cristo lá naquela cruz. Isto nos torna, irmãos, totalmente dependentes de Cristo. Não devemos olhar para a lei quando nós estamos certos e querer a severidade da lei para o outro. Nós não podemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Claro, nós podemos lutar pelos nossos direitos, devemos lutar pelos nossos direitos, aquilo que temos direito, né? Mas temos que ser moderados. E aí então, Cristo, ele revela a eles que eles também tinham pecados, talvez não o mesmo pecado, ou talvez até o mesmo pecado que aquela mulher. Porque onde estava o homem que estava com ela? Né? E quem sabe se aqueles homens que estavam lá já não tinham cometido pecados assim também. Mas, mesmo que não tenha sido o mesmo pecado, outros pecados aqueles homens tinham. Então nós vemos aqui que Cristo, no capítulo 8, ele vai mostrar luz, não somente luz condenatória, mas luz que vai trazer paz. Veja o que ele diz para aquela mulher: vá e não peques mais. Ele faz para a mulher, está lá no verso 11. A resposta para a bênção no perdão é gratidão e atitude. Veja, ela foi justificada em Cristo, mas ele diz: não peques mais, porque a lei ainda continua condenando. Ou seja, a lei não foi abolida. O pecado é transgressão da lei. Veja, ela foi pega em adultério. Cristo exerceu compaixão e misericórdia, impediu ou absolveu ela, não condenou ela, né? Cadê teus acusadores? Nenhum deles estão aqui. Aí ele fala: eu também não te condeno. Olha só, ouvir isso de Deus: eu não te condeno. Não importa o que você fez. Não é um incentivo para continuar pecando, porque ele diz: não peques mais, né? Mas por aquilo que já fizemos e que muitas vezes nossa consciência nos acusa e que foi um pecado grave que merecia a morte. Mas ele diz: eu não te acuso. Mas ele fala: vá e não peques mais, porque a lei continua sendo condenatória. E aqui no verso 12, ele vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando Deus criou a terra, Deus na sua sabedoria infinita, né? Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, Deus não separou, ou melhor, Deus não extinguiu as trevas. Deus não quis extinguir as trevas. Deus fez separação entre luz e trevas. E os abismos continuam. Deus não extinguiu os abismos. Deus, quando ele criou as coisas e havia trevas sobre a face do abismo, Deus poderia pavimentar o abismo e trazer luz às trevas e extinguir as trevas definitivamente. Mas Deus não extinguiu os abismos e nem as trevas. Mas ele fez algo importante. Ele fez separação entre luz e trevas. O que quer dizer isso? Quer dizer que abismos e trevas são ferramentas nas mãos de Deus. Ferramentas para condenação.
para a condenação de ímpios, para a condenação de todos os que o rejeitam, para a condenação dos negligentes, para a condenação dos omissos, para a condenação daqueles que não se importam com a bondade, com a benignidade, com o amor e com a santidade que caracteriza Deus. São pessoas que, mesmo dizendo que não, elas querem que o estado de coisas deste mundo continuem, que as injustiças continuem, que os prazeres da carne continuem, que o mal continue a reinar no mundo, porque de certa forma elas usufruem daquilo e elas não querem que a luz penetre nisso. Então as trevas não foram extintas, porque as trevas são ferramentas de Deus para a condenação de todo aquele que rejeita Cristo. Ou seja, aquele que rejeita Cristo será absorvido de tantas trevas que fatalmente será lançado nos abismos. E a palavra vai dizer ainda que um abismo chama outro abismo. Então nós começamos a entender que a luz que Cristo representa aqui, que Cristo declarou ser Ele, eu sou a luz do mundo. Não é uma lâmpada como essas aqui. Mas Ele fala, eu sou a luz do mundo. Não é o sol. Não é o brilho das estrelas. O brilho das estrelas. É Ele, Cristo. Eu sou a luz do mundo. Todas essas outras são luz também. Mas Ele é a luz dos homens. É a luz do mundo. Então, começo a entender que é necessário Cristo, esta luz, para que Deus não use dessa ferramenta que são as trevas para me condenar eternamente. Agora, que tipo de luz é esta? E Jesus ele vai dizer aqui no verso 31, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que esta luz, ela não só representa uma absolvição ou a não condenação de alguém. Porque aquela mulher adúltera, ela não foi condenada, porque Cristo lançou luz nos acusadores. Depois nela também. Por último nela também. Mas ela, se os acusadores atirassem as pedras, ela seria apedrejada. Então Cristo lançou, ela estava impotente ali naquele momento. Cristo lançou luz neles. Tá? Então, note que esta luz, ela vai trazer libertação. Não é uma luz qualquer. Não é só uma luz que não vai condenar, apenas isso. Não é apenas uma luz que vai absolver alguém. Não é apenas uma luz que vai impedir que as pessoas sejam tomadas por grandes trevas e caiam em abismos. Não só isso, mas uma luz libertadora. Veja só, verso 31, vamos ver aqui, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, tá? Porque ele disse, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ele diz verdadeiramente sereis livres, é liberto de tudo. Se eu vos libertar, a luz vai libertar. A luz é Cristo. E ele fala, se eu fizer isso, se eu vos libertar, ele não está falando assim, eu vou te libertar. Ele está falando, se eu te libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Ele estava falando para todos os judeus. Para aqueles que haviam crido nele, ele disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele: se vos permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então ele diz genericamente para todos, salvos e perdidos, os que vão crer e os que não vão crer: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para aqueles que creram, ele diz: se permanecerdes na palavra, sereis meus discípulos.
tá? Então, a liberdade para perseverar na fé. Ou seja, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa luz, ela vai libertar verdadeiramente. Vai libertar do pecado, do senhorio do pecado, que reina na vida da pessoa. Das garras da tirania do mal, que deixa aquela pessoa acorrentada ali, ó, em angústias, rancores, sentimentos de fracasso, falta de confiança, sentimentos de impotência, ou de menosprezo pessoal, sabe? Aquelas pessoas que, me fugiu a palavra, mas que não conseguem, se sentem inferiores aos outros. Eu vos libertarei disso. Eu vos libertarei verdadeiramente. Vou libertar dos seus medos, dos seus temores. Do que você tem medo? Você tem medo que aconteça alguma coisa na sua vida? Tem medos que te prendem? Cristo te liberta, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele vai te libertar de tudo aquilo que te deixa cativo. Liberdade é o contrário de escravidão. Tudo aquilo que te prende, que te exaspera, que te desespera, que te oprime, que te faz sentir fracassos, que te faz sentir pior do que os outros, inferior, temeroso, seja o que for que te atormenta. Seja o que for que te atormenta. Ele te liberta disso. E aí ele vai dizer, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? A liberdade que Cristo traz e que liberta verdadeiramente é a liberdade para transpor barreiras. Irmãos, muitos, não poucos, muitos cristãos professos, salvos de verdade, convertidos de verdade, que estarão na glória, pararam em alguma barreira da sua vida, em algum momento da vida pararam ali. Não conseguem transpor aquela barreira. Os irmãos já viram aquelas corridas nas Olimpíadas? Eu não sei como é que chama aquela modalidade, não sei como é que chama, mas é uma corrida que você vai pulando os obstáculos. Tem, né? Acho que é corrida de obstáculos. Você vai correndo e saltando obstáculo, e corre mais não sei quantos metros e salta outro obstáculo e tal, né? E você já viu quando a pessoa vai saltar e para ali e não consegue saltar? Tem pessoas que estão na vida, chega diante de uma barreira, de um obstáculo, ela parou ali, todo mundo foi. Todo mundo seguiu. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas todo mundo foi. E ela ficou ali. Alguma coisa travou a vida dela. Algum pensamento, algum medo, alguma coisa que aconteceu, alguma adversidade, algum trauma, alguma coisa aconteceu, irmãos. Se eu vos libertar, diz a luz do mundo, verdadeiramente sereis livres. Está na hora de passar essa barreira. Deixa essa barreira para trás e vamos seguir em frente. Acabou. Porque Ele é o libertador de todas as coisas. E a única forma de libertação que existe para continuar leve em busca do objetivo, do final da carreira, do alvo, é a libertação de Cristo. E Ele diz, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda vai dizer no verso 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, ainda vai dizer, não morrerá eternamente. Então, irmãos, uma coisa nós devemos entender. Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Nem a morte pode deter aquele que Cristo libertou. Nem a morte pode deter. E aquele que crer em Cristo, aquele que Cristo libertar, essa liberdade será tão eficaz na vida dele, que durante os dias da sua vida não haverá mais grilhões. Dificuldades sim existirão, barreiras continuarão existindo, tá? Mas eu tendo a luz de Cristo, no meu estado de consciência, na minha percepção, no meu discernimento, entendendo o que está acontecendo à minha volta, o que está acontecendo comigo, e quem é o autor da minha fé, que me libertou totalmente, eu posso seguir a minha carreira.
seguindo em frente. Porque quando eu fraquejar, eu me ajoelho e me coloco no colo dele mesmo. Falo, Senhor, esse passo eu não consigo dar, me toma no colo. Me toma no colo para dar esse passo. Sabe? Como os irmãos já viram aquele filme que eles têm que atravessar vamos supor, um homem forte e uma menininha. E eles têm que atravessar um rio, alguma coisa. Ele consegue. Com dificuldade ele vai conseguir. A menininha não. Então o que ele faz? Ele pega ela. Ele pega ela e atravessa o rio e coloca ela do outro lado. E dali para frente ele segue no caminho. Quando o rio for muito mais forte que as nossas forças, lembre-se, creio em Deus Pai Todo-Poderoso que criou esse rio forte que está me impedindo de atravessar para o outro lado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso que esta barreira que me deteve na minha vida, que eu nunca mais consegui sair daqui, não é nada para Ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso porque parece que eu estou destinado ao fracasso, mas Ele pode entrar em qualquer lugar, porque Ele é onipotente e onipresente, e Ele me tira de lá, porque aqueles que Ele libertar verdadeiramente será livre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que não vai me deixar estagnado em nenhum momento da minha vida, mas está proposto um caminho de glória para mim, e eu vou seguir este caminho e alcançar o objetivo, não porque eu mereço, não porque eu tenho força, não porque eu sou muito consagrado, não por nada disso, mas porque aquele que Ele libertou verdadeiramente é livre. E para que a gente continue nesta caminhada, aquele que permanecer em mim, aquele que guardar as minhas palavras e permanecer em mim, este realmente é o meu discípulo. Para os homens, muitas coisas são impossíveis, para Deus não é. E esses discípulos Ele vai conduzir seguro até a chegada. Não há barreiras que vai deter. Tá? Então, se algum de nós sentiu que tem alguma barreira na vida que nos impediu a caminhada, Cristo, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fala, Senhor, eu não consigo fazer mais nada. Me liberta, Senhor. Me dá força, me dá ânimo, renova o meu vigor, que eu vou seguir em frente. Por gratidão ao Senhor, eu vou seguir em frente. Por gratidão ao Senhor, eu vou fazer a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sabe qual é a nossa tendência? Ir para a cama dormir. Ficar embaixo da cama. Ficar embaixo dos cobertores. Fazer qualquer coisa. Mas Ele nos deu uma missão, deu? Então eu falo, Senhor, por gratidão ao Senhor, nós vamos seguir essa trilha. Porque o Senhor vai me libertando de todas as coisas. E nada impede. E o Senhor diz, para nós terminarmos, né? Agindo eu, quem impedirá? Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para glorificar o nome de Jesus e crer nele como um Deus todo-poderoso. Louvemos a Deus como resposta a esse sermão com o hino 62. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a
sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Falamos no primeiro artigo, do Credo Apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E cremos de fato. Então convido a Santa Amada Igreja para professarmos, através do Credo Apostólico, a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, eu tenho dois avisos para os irmãos. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus. Cremos no Senhor Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor verdadeiramente nos liberta, Deus. E o Senhor nos faz transportar as barreiras, Deus, que muitas vezes nos detiveram em algum momento da nossa vida. Mas o Senhor é todo-poderoso, Deus, e onipresente. E o Senhor, Deus, pode com facilidade remover todas as adversidades que se colocam no nosso caminho, porque somente o Senhor é Deus. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o manancial da vida, o Senhor é o Deus do céu, o Senhor é o Deus da terra, o Senhor é o Deus do universo, de todas as coisas. O Senhor reina em todos os lugares. E nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. Muito obrigado, Deus, por Cristo ser a luz do mundo. Nós sabemos que o Senhor não extinguiu as trevas, porque as trevas são ferramentas do Senhor para a condenação daqueles que não creem e que te rejeitam, Deus. Mas o Senhor, ó Deus, pode nos dar luz a ponto de termos percepção, termos discernimento. E nós te louvamos, Deus, porque podemos então, enfim, livres, vigiar e orar para seguirmos, Deus, felizes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Até aquele dia, com todo o vigor e com todo o ânimo, não importando as coisas que aconteçam, porque nada acontece sem que o Senhor permita, e o Senhor sabe o que está fazendo, e como nosso capitão e comandante, nós seguimos ao Senhor fielmente. Por isso nós vamos perseverar, ó Senhor, em guardar os teus preceitos e mandamentos, porque os que guardam é os que são os seus discípulos. Muito obrigado por Cristo e pelo seu amor.
Eu lhe peço, Deus, que o Senhor nos despeça em segurança, nos dê um domingo de paz, de tranquilidade na tua presença santa. Ó Deus, que possamos ir dormir felizes, que possamos vencer essa semana, Deus. Lhe pedimos que o Senhor, ó Deus, se for da tua vontade, cura os enfermos que estão no nosso meio. Pedimos pelo Renato, pelo seu Dirã. Deus, que o Senhor estenda a mão aos aflitos, que o Senhor traga paz aos aflitos, que o Senhor socorra os tentados. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja com aquelas pessoas no Paraná, ó Deus, que sofreram essa catástrofe esses dias. Ó Deus, com o teu povo ali, com a tua igreja, também com as outras pessoas, Deus, com as crianças, famílias que ficaram desabrigadas, desamparadas. Tenha misericórdia, Senhor. Lhe pedimos, Deus, também que o Senhor abençoe as autoridades, que eles, com consciência ou não, ó Deus, possam fazer leis mais justas, Deus, mas que seja feita a sua vontade no nosso país. Liberta-nos, Deus, nós lhe pedimos. Lhe pedimos, Deus, a tua bênção sobre a tua igreja, Deus. Se for da tua vontade, que o Senhor traga crescimento para esta igreja e que seja feita a tua vontade aqui sempre, Deus. Mas que sejamos sempre fiéis ao Senhor. Pedimos também, Deus, que o Senhor seja com todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Os irmãos podem sentar-se, está encerrado.